Sejam todos bem-vindos nessa live. Hoje vamos falar sobre o poder da palavra, baseando-se no livro de Tiago, capítulo 3. Você que está chegando aqui, já chega curtindo, compartilhando no seu direct, nos seus stories. É muito importante, se de alguma forma você for abençoado, compartilhe esta mensagem e que Deus possa abençoar você poderosamente em nome de Jesus. Vocês estão chegando aqui na live, sejam bem-vindos. Chega compartilhando essa live, pega o avião aqui, já envia para os seus contatos, pelo menos uns 5 contatos aí, para que essas pessoas possam receber essa mensagem, o poder da palavra, tá bom? Nós já vamos começar aqui, sejam todos bem-vindos, vamos lá. Que Deus possa abençoar vocês poderosamente. Vamos falar sobre o poder da palavra. É muito poderoso quando nós entendemos o poder que nós temos, a persuasão que nós temos. E a Bíblia fala aqui no livro de Tiago que tudo é dominado pelo poder da palavra. Então, se o teu cérebro já tem poder, imagine suas palavras. Boa noite, Zé, boa noite, vocês estão chegando aí, pessoal. Pegue agora aqui o avião, vamos enviar para os contatos aí. Eu vou enviar aqui para uns 10 contatos e eu quero que vocês cheguem curtindo. Deixa eu pegar aqui, envie aí para os seus contatos. Vamos lá. Vamos lá, chegando aí, já vou enviando vocês que estão aqui na live. Que maravilhoso. É isso aí. Bom, vamos lá então. Eu enviei para algumas pessoas aqui. Que maravilha. Então vamos lá então. Eu quero começar aqui, mas precisa ter mais gente aqui. Vamos lá. Essa palavra não pode ser somente para esse tanto de pessoas. Hoje um monte de gente falou que estaria na live. Será se perder o horário aí? Aí estão chegando aí, ó. Sejam bem-vindos. Vamos lá, gente. Vão chegando, vamos enviando. Boa noite. Vamos lá. Vai pegando aí, gente. Vamos enviar. Essa mensagem hoje não pode ficar somente para nós. Nós temos que, divulgar isso daqui ao máximo. As pessoas merecem ouvir isso daqui. Muitas coisas acontecem no seu lar sem que você saiba. Então vamos aprender isso juntos. Vamos lá então? Bom, eu vou começar aqui. Eu vou começar ministrando aqui para você já. E olha, sempre que vocês lembrarem, envie o aviãozinho. Eu vou fixar o comentário aqui. Poder da palavra. Vamos lá então. É o título. Vamos lá, deixa eu fixar meu comentário aqui. Vamos lá. Quem for chegando na live já sabe do que se trata. Ok, vamos lá então. Vocês estão aqui. Vamos falar sobre Tiago, capítulo 3. Olha que incrível isso, gente. Olha que palavra poderosa. Eu vou fazer a leitura um pouco aqui para que vocês entendam e depois nós vamos explanar isso daqui de uma forma muito incrível. Então fala assim, ó, meus irmãos, deixa eu só baixar um pouco o fundo musical aqui, para que não atrapalhe nem eu e nem vocês. Vamos lá então, ó. Fala assim, ó, meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ou seja, aquelas pessoas que têm o dom de ensinar serão mais cobradas também. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, uma perfeita pessoa, capaz de refrear também todo o corpo. Olha isso. Se você tiver o domínio sobre a sua boca, sobre a sua língua, você tem domínio para ser praticamente perfeito. Ou seja, é algo praticamente impossível, mas que nós temos que nos treinar, sabe? Nós temos que treinar, nos habituar, criar um hábito de nós entendermos que nós fomos feitos para edificar pessoas, tá bom? E se eu não puder edificar,
silêncio é a melhor forma. Nós já vamos falar sobre isso. Vamos fazer um pouco mais de leitura. Fala assim, ó, preste bem atenção, vamos lá. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. 4, ele fala assim, ó, Tiago 3,4, fala assim, observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos por onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, a língua é um pequeno órgão e se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do vosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. É muito forte essa palavra. Tá, mas vamos lá. O poder da palavra, o poder da língua. Muitas pessoas estão colhendo hoje muitas coisas que plantaram lá atrás e nem sabem o que estão colhendo porque verbalizaram coisas que não têm nem noção. Então pense comigo assim, se o nosso cérebro ele tem poder de criar uma visão, de criar um sonho, criar um projeto, isso se torna realidade, imagine o poder que há na sua palavra. Então isso é muito incrível. Aqui a Bíblia fala assim, ó, Tiago fala assim, imagine um navio que é gigantesco e ele é movido por um pequeno leme. Assim é o ser humano. Um corpo deste tamanho que é movido por um pequeno membro, que é a sua língua. Gente, olha isso daqui que incrível, preste bem atenção. Tudo que nós muitas vezes fazemos, temos, realizamos, está no poder da sua palavra. Isso é muito incrível, porque nós temos que entender que a nossa boca precisa proferir bênçãos, proferir palavras que edificam. E se você, em algum momento, não puder edificar alguma pessoa, não fale mal, tá? Por exemplo, às vezes você chega para uma pessoa e você fala assim, e aí, como que você tá? Tá tudo bem? A pessoa fala, poxa, você percebeu que ela não estava bem? Aí você fala assim, poxa vida, eu não estou muito bem. Aí você, sem ter o discernimento do que você está aprendendo aqui, você fala assim, poxa, minha vida eu já passei por isso, piorou, ficou horrível. Então aprenda algo. Se você não vai falar para edificar, se aquilo vai piorar, silêncio, não fale nada. Hoje eu até falei numa reunião à tarde sobre isso. Às vezes, um chacoalhar de cabeça, um olhar, um joia, um tapinha nas costas é muito melhor do que uma palavra dita na hora errada ou uma palavra errada dita na hora errada, que é pior ainda. Então, a Bíblia fala assim, que a palavra dita na hora certa, ela vale muito mais do que finas joias, muito mais do que o ouro. Então, o que é isso? Sabedoria. Sabedoria não é apenas falar. É você saber falar, olha que incrível isso. É você aprender a falar, é você saber falar e na hora certa, no momento certo e as palavras certas. Então, é como se fosse um quebra-cabeça, um Lego, algo do tipo. Então esse é o poder da palavra. E agora vem aqui comigo. Jesus provém de graça. A Bíblia fala que a graça é algo gratuito, é algo... Como que eu posso explicar isso? A graça é algo derramado por Deus, tá? E o que é o oposto da graça, tá? A desgraça. E aí que está. Quantas pessoas que soltam essa palavra dentro da família, muitas vezes até para os filhos. Falar, você é uma desgraça, você é um desgraçado. Gente, tome cuidado com isso. Você muitas vezes está colocando um jugo desigual sobre os teus filhos que você não sabe o mal que você está fazendo. Então tome muito cuidado. Sabe, refrear a língua, o que significa refrear a língua? É você muitas vezes querer falar algo e não falar. É muito, muito forte isso. Eu me lembro de um testemunho uma vez que eu fui no monte orar, numa época que eu estava num propósito de vigílias e vigílias e vigílias, muitos anos atrás. E eu era uma pessoa que quando eu me converti eu falava muito palavrão. Minha boca era muito suja. Então eu chegava para os amigos, eu falava, e aí, filha da, né? Se eu começar a colocar aqui, eu vou ter que colocar os pi aqui.
E um dia eu pedi para Deus, sabe? Boa noite, seja bem-vindo. E eu pedi isso para Deus, sabe? Falei, Deus, sei lá, bota um anjo na minha frente aqui, refreia minha língua, sabe? Eu falo muito palavrão, sabe? Eu sou um homem de lábios impuros, como a Bíblia fala, né? Hoje eu entendo isso, né? Mas aí eu fui uma vez orar lá no monte e um pastor chegou perto de mim e falou assim, olha, a partir de hoje, Deus está tocando meu coração para dizer que Ele vai refriar a sua língua, somente para falar o que edifica e o que não edifica não vai sair da sua boca. E o incrível que daquele dia em diante eu nunca mais falei palavrão. E assim, o que nós aprendemos com isso? Preste bem atenção, a Bíblia fala assim, é como se nós fôssemos um navio. E a nossa língua é um pequeno leme. E ela fala assim, a língua é um membro tão pequeno. O leme é um membro lá do navio tão pequeno, mas que se ele, olha só, mudar, sei lá, vamos colocar aqui, no mar, de um tamanho daquele mar, 10 centímetros um leme. Qual que é o destino final daquele navio? É como se você, preste bem atenção, é como se você saísse daqui, tivesse que ir reto, mas como você mudou 10 centímetros aqui, olha onde ele vai parar lá depois. O destino vai ser totalmente diferente. E aí que está o poder da palavra. Aí que está o poder das suas palavras. Então entenda o seguinte, se o teu cérebro tem poder, a sua palavra, a sua boca tem muito mais poder. Por isso que você percebe o seguinte, quando Jesus ele abria a boca dele, ele abria a boca para edificar. E nós somos imagem e semelhança do Criador. A Bíblia fala que nós somos feitos imagem e semelhança do Senhor, certo? Então imagine comigo assim, todas as vezes que você for, de alguma forma, falar algo, proferir algo, pense comigo assim, será se Jesus falaria isso? Será se Jesus faria isso? Será se Jesus iria proferir isso? E aí que está o grande segredo, aí que está a grande jogada, aí que está a grande sacada, como você queira chamar. Quando nós pensamos dessa forma, nós não abrimos a boca para falar besteira, gente. Por que a gente fala besteira? Porque a gente está acostumado a falar besteira muitas vezes, a xingar as pessoas, a reclamar para as pessoas, a afrontar as pessoas que nós estamos habituados a viver. Por exemplo, o seu esposo, por exemplo, a sua esposa, por exemplo, seus filhos, seus pais. Você está acostumado com aquilo ali. Você não vai chegar, por exemplo, para o seu patrão, para o seu chefe, sei lá, para uma pessoa que não é tão próxima, não tem a intimidade com você. E você vai chegar para ele e falar assim, e aí, seu filho da, né? Beleza? Você não vai falar isso. Então, isso é um mau hábito. E como se quebra um mau hábito? Você precisa quebrar um mau hábito tendo um novo hábito. Você precisa treinar o seu cérebro, você precisa treinar o seu coração, você precisa treinar as suas emoções, você precisa se autotreinar. Só que nada disso acontece se você não tiver uma graça de Deus sobre a tua vida. Sabe? A graça de Deus. Por isso que eu falei naquele momento aqui no início da live. Tome cuidado com as palavras ruins. Tem pessoas que olham para o cônjuge e só falam maldições, sabe? Só fala coisa ruim. Você vai falar assim, Daniel, isso não acontece na minha casa. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus continue abençoando a sua família. Mas nós atendemos muitas famílias até hoje que, olha, o lar era do avesso, sabe? Não era um lar. Era um centro de guerra aquilo ali, sabe? É como se todo momento as pessoas quisessem se atacar com palavras. Então você precisa tomar muito cuidado. Logicamente, quando você fala uma besteira, você está brincando. Tá? Mas eu estou falando aqui no sentido de você falar algo que você vai ferir a pessoa. Sabe? Quantas pessoas passam ao nosso lado todos os dias? Você que trabalha numa empresa, você que trabalha no dia a dia, quantas pessoas que passam ao seu lado que muitas vezes precisa de uma palavra? E não estou falando que assim, olha, Deus vai fazer isso. Não, não é isso. Às vezes é só aquela palavra assim, olha, estamos juntos. Conte comigo. Você tem o meu apoio. Sabe? Palavras que edificam, gente. Sabe? Deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi o dia em que você recebeu uma palavra que aquela palavra mudou o seu dia? Você lembra disso? Então isso é muito poderoso. Por quê, gente? Porque quando nós criamos este hábito, sabe? De nós verbalizarmos aquilo que edifica, automaticamente nós vamos tirando o nosso cérebro daquilo que não edifica.
Gente, só uma puxada aqui. Aquele povo lá de Moisés foi para o deserto, saíram do Egito, foi para o deserto, depois do deserto ir para a terra prometida. O deserto é um local de transição, preste bem atenção nisso. Mas aquele povo, olha só, Deus olhou para aquele povo no meio do deserto e falou assim, eu vou dar carne para vocês. Deus deu codornizes, codorna. Deus começou a derramar maná. Maná era uma espécie de um pão que Deus falava assim, vai cair do céu. E caía do céu o pão e alimentava aquele povo. Deus batia na rocha, fazia no meio do deserto, gente. No deserto não existe água. Deus fazia sair água da rocha do meio do deserto. E aquele povo que saiu lá do Egito, sabe o que eles comiam no Egito? Preste bem atenção. Eles comiam cebola, alho e alho silvestre. Gente, cebola você usa como tempero. Eles faziam como prato principal. Eles viviam em escravidão. E quando eles começaram a entrar naquele deserto, que demorou para chegar na Terra Prometida, isso demorou 40 anos. E por que demorou 40 anos? Porque aquele povo, nós como seres humanos, nós somos programados para murmurar. Sabe? A programação foi feita para que a gente murmurasse. Porque quando as coisas não estão do nosso acordo como nós queremos, nós temos a tendência de murmurar e reclamar. E sabe o que aquele povo começou a fazer? Peraí que tem um bicho aqui. Sabe o que aquele povo começou a fazer? Aquele povo começou a desejar a comida do Egito. Aquele povo começou a olhar para Deus, para Moisés, e começou a reclamar. Falou, olha, lá no Egito a gente tinha alho silvestre, a gente tinha cebola. E o Senhor nos colocou nesse deserto aqui para podermos perecer. Gente, preste bem atenção nisso. Por mais que eles estivessem no deserto, a Bíblia fala assim, ó, as roupas deles não envelheciam, os sapatos não envelheciam, as pernas não inchavam. Gente, anda o dia inteiro no sol, sabe? No sol. Você vai ver que no final da tarde, por mais que você faça dieta, por mais que você coma certo, os seus pés de alguma forma vão dar uma inchada. É normal. E a Bíblia fala que aquele povo, as pernas, os pés não inchavam, as roupas não envelheciam, sapatos não terminavam, sabe? Deus cuidava daquele povo. A mão de Deus estava estendida para aquele povo, sabe? Para poder abençoar, guardar, prover. E aquele povo reclamava. Daniel, por que você está falando isso? Pare de reclamar. Pare de murmurar. Ah, mas Daniel, peraí, eu não sou um murmurador. Eu não estou dizendo que você é um murmurador. Eu estou dizendo que você muitas vezes murmura, é diferente. Agora, se você é um murmurador de carteirinha, você tem que tomar cuidado. Porque às vezes a pessoa ela reclama, sabe? Tipo, tá difícil e tal, reclama. Mas se você se torna um murmurador, eu tenho uma notícia muito dura para você. Muitas coisas na sua vida não vão dar certo. Daniel, mas as coisas não estão dando certo. Eu sei que muitas vezes as coisas estão difíceis, mas entenda, quando as coisas estão dando errado e você fala assim, vai dar certo, é como se você desse um tapa na cara do diabo, como se você desse um soco na cara dele. É como se você olhasse e falasse assim, você está dizendo que eu sou isso, você está dizendo que a minha situação é essa, mas eu vou dizer para você algo, pela fé. A Bíblia fala assim, ó, o justo viverá pela fé. Isso é o poder da palavra. Gente, use a palavra. Use a palavra, use o que você tem em prol da sua vida, em prol do reino, em prol de algo, em prol do seu casamento. Daniel, meu casamento ele está falido, meu casamento ele está destruído. Comece a proferir palavras boas. Você que trabalha em um local, chegue no seu local de trabalho, seja você o dono, o colaborador, seja quem você for, qual cargo você ocupe, abençoe a tua empresa, o seu local de trabalho, porque é dali que vem o teu ganha-pão. Quantas pessoas que eu vejo que reclamam de clientes, que reclamam do trabalho, que esses dias atrás aqui eu vi uma pessoa que vivia reclamando do trabalho, perdeu o trabalho, aí começou a ficar desesperado. Pastor, ora por mim, Daniel, ora por mim. Gente, aprenda o seguinte, pare de reclamar. Se você está com o teu marido, se você está com a tua esposa e ele tem o hábito de reclamar, cutuca ele aí e fala assim, ó, a palavra de hoje é pare de reclamar, porque há poder na palavra. Tá? Fale para ele com amor, com carinho, isso não é jogar na cara. Mas as pessoas têm que aprender isso, têm que parar de reclamar. Você atrai o que você verbaliza muitas vezes. Então, por mais que as coisas estejam difíceis, adversas, enfim, verbalize coisas boas. Se amanheceu, o dia está difícil, você fala assim, eu sei que as coisas estão difíceis. Gente,
Não é você viver numa bolha. Não é isso. É você olhar para a bolha e falar assim, eu não acredito naquilo. Eu acredito naquilo que Deus tem para minha vida. É nisso que você precisa acreditar. É nisso que Jesus quer que você acredite. É nisso que o seu casamento precisa se basear. Não no que você está vivendo agora, mas naquilo que Deus pode fazer. Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Certa vez chegaram para Jesus e falaram, olha, aquela pessoa está morta lá dentro. Jesus falou, não, ela está dormindo. E aquela pessoa ressuscitou. Olha só isso. Gente, lance palavras de bênção. Sabe, no momento que nós estivermos orando aqui, você vai estender a mão para a sua casa, para a sua empresa amanhã, onde você trabalha, você vai falar assim, eu abençoo o meu local de trabalho, eu abençoo a minha casa, eu abençoo a minha família, eu abençoo o meu esposo, eu abençoo meus filhos, eu abençoo a minha namorada, eu abençoo o meu noivo, eu abençoo meu pai, minha mãe, eu abençoo meus filhos. Abençoe e não amaldiçoe. Aprenda a abençoar. Pare de reclamar, gente. Aquele povo entrou, era um período no deserto para chegar na Terra Prometida, ficaram 40 anos dando volta. Você não aprendeu ainda, criatura, que muitas vezes você está padecendo, que você está murmurando? Sabe, Deus ele te dá o ar que você respira, ó, gratuito. Tudo que Deus te dá é gratuito. Tudo. Você só retribui uma oferta, um dízimo, qualquer coisa se você for grato. Ele não te cobra, não é cobrança. Você oferta no ministério, na vida de alguém, se você for grato. Mas tudo que Deus te dá é gratuito. Deus provê para você, te dá saúde, te colocou nessa terra, te deu uma família incrível e você reclama. Para! Sabe? Ah, vamos arrumar a treta aqui? Vamos brigar online aqui, porque não é possível. Você discute, você só reclama. Agradeça a Deus. Sabe? Agradeça a Deus. Quando você começa a agradecer a Deus, as coisas começam a mudar, a chave começa a mudar. Daniel, mas as coisas estão difíceis. Eu sei, volto a falar, eu sei que está difícil, mas olhe para aquilo que Deus está te proporcionando. Isso não é a falta de realidade, não. A realidade é uma, mas a fé é totalmente diferente. Quando você tem fé, o impossível acontece. Você quer viver no natural? Viva o natural. Você tem todo o direito. Mas quando as coisas dão errado, difícil, quando você vai para o fundo do poço, quem que você pede? Deus, tem misericórdia de mim. A maioria das pessoas fazem isso. Então não espere chegar no fundo do poço. Comece a proferir agora. Daniel, meu casamento não tem conserto. Não tem para você. Para Deus não haverá impossíveis. Aí sabe o que acontece? Deus vai mudar o seu casamento, eu vou falar aqui agora. Aí você vai falar assim, não sei. Então pera lá. Você não quer restauração, você só quer murmurar. O que você quer da tua vida então? Quer ficar sozinho? Quer viver uma vida ruim? Não! Você precisa acreditar em Jesus, você precisa entender que Jesus é mais na sua vida, que Deus é muito maior do que tudo. Sabe? Aqui está falando sobre o poder da língua, então você precisa proferir isso. Tá entendendo? Gente, você está com um problema com o teu marido? Abençoe a vida dele, mulher. Dobra o seu joelho e fala, Deus, converte o coração do meu marido, converte o coração da minha esposa. Está com um problema com a mulher? Fala, Deus, me ajuda. No momento certo, sente ao lado dessa pessoa, converse. Nós fizemos uma live aqui sobre comunicação, mas hoje é o poder da palavra. E seja realista, olha, o nosso casamento não está bom. Mas pode melhorar. Se nós se unirmos aqui, nós vamos dar a volta por cima. Quantas pessoas desfazem de um casamento, depois entram em outro e fica 10 vezes pior do que aquele que estava? Você sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus e onde foi? Jesus transformou a água em vinho num casamento. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Ninguém pode separar. E falo uma coisa aqui muito forte. Se alguém tentar separar aquilo que Deus uniu, se prepara. Isso não é historinha de vingança, né, não. Mas paga um preço. Porque Deus uniu a sua família. Deus uniu você. Deus uniu um propósito. E muitas vezes tem pessoas que querem
promover a desunião, promover a desgraça alheia, sabe? Que é promover a coisa ruim. Quando você está com Deus, a Bíblia fala assim, ó, nem o mal chegará à tua tenda, nem o mal chegará na tua casa. Amém? Toma posse disso. Toma posse disso. Vocês estão aqui na live, ó, toca o dedo aí no coraçãozinho aqui e pega o aviãozinho e envia para alguém que precisa ouvir essa mensagem, gente. É o poder da palavra. O poder da palavra. Sabe, eu quero ter uma conversa com você aqui agora. Olha só isso daqui, preste bem atenção. Olha e fala aqui, ó. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, olha isso que incrível, de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. E isso tem acontecido pelo poder da língua. Porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Olha que incrível isso, a gente doma tudo pelo poder da palavra, mas nós não conseguimos domar a nossa língua. Ele fala assim, ó, é um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Gente, olha isso. Preste atenção, isso foi escrito aqui, ó, mais de 2000 anos atrás. Preste atenção. Nós estamos em Tiago 3:8 e agora o 3:9. Com ela, olha isso, com ela, com a língua, com o poder da palavra, bendizemos a Deus, Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. Olha isso, agora pega essa chave aqui. Quando você começa a brigar, discutir, falar mal das pessoas, falar mal do seu marido, falar mal da sua mulher, quebrar o pau com ela, falar besteira, você está falando de um ser que é a imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes você não está proferindo essa palavra para a pessoa, mas aquilo que está na vida da pessoa. Muitas vezes Deus está na vida dessa pessoa e você está proferindo palavras e você está atingindo Deus lá. Você é de Deus ou não é? Com certeza que é. Então você é feito imagem e semelhança do Altíssimo. Se você é feito imagem e semelhança do Altíssimo, Deus te deu autoridade para você falar coisas boas. Então, não dê desculpa para falar coisas ruins. Sabe? Desculpa eu falar aqui, mas você está mal acostumado. Você está mal acostumada. Tem casais que vão assistir essa live, que pode estar nessa live, vão passar por essa live depois no GTV pelo YouTube. Mas que a tua comunicação, a forma de você se comunicar já virou uma guerra. Isso não pode acontecer. Sabe por quê? Porque quando vocês se conheceram não era assim, concorda comigo? Quando vocês se conheceram, tinha muito amor, carinho. Preste atenção, cuidado. Sabe o que é cuidado? É você zelar, é você amparar. Tinha toda uma série de coisas boas. Por que isso perdeu? Porque você perdeu o respeito. Então resgate o respeito. Sabe como que se resgata o respeito? Tendo uma conversa aqui, ó. Senta na frente da pessoa e fala assim, ó, a partir de hoje, me respeita que eu vou te respeitar. Vamos mudar essa chave? Vamos parar com essa palhaçada? É uma decisão, gente, não é sentimento. As pessoas acham que isso é sentimento, não é uma decisão. Partindo daí, aprenda o seguinte, perdoar. Ah, Daniel, mas perdoar é difícil. Deus te perdoa todo dia, criatura. Deus te perdoa todos os dias. E ele não fala assim, eu acho que hoje eu não estou sentindo de perdoar você não. Por quê? Perdão também não é sentimento. Embora ele trabalhe futuramente no sentimento, nas emoções, mas perdão é uma ação. Perdoar é você tomar uma atitude e decidir que todo lixo emocional, psicológico, até mesmo espiritual que jogaram na tua vida, você está se desfazendo daquilo. Daniel, mas eu fui a pessoa ofendida. Mas a Bíblia diz que o primeiro a pedir perdão é sábio. O primeiro a pedir perdão é o maior de todos. Você não pode tratar a pessoa de uma forma má porque ela te tratou de uma forma má. Daniel, mas ela merece isso. Tá bom. Nós não merecemos o que Deus nos dá. Nós não merecemos, mas Ele nos dá. O nome disso é o quê? Amor. Deus, Ele não vai te dar aquilo que você, baseando-se naquilo que você pode dar para Ele. Porque você vai falhar.
Ele já sabe. Gente, eu já escutei um monte de gente falando assim, sabe por que eu não me batizo? Sabe por que eu não me entrego para Jesus? Sabe por quê? Porque eu não sou perfeito. Gente, ninguém é e nunca será. Então não existe isso. Deus, quando nos fez, Ele nos fez imperfeitos. Ponto. Foi Ele que fez. Ele fez assim. Então não tem esse negócio, eu sou assim. Deus já sabe o jeito que você é. Tá entendendo? É só deixar a desculpa de lado e assumir a responsabilidade. O que é isso? Primeiro é pedir perdão. Se você tem coragem, se você é uma pessoa de fé, de coragem, uma pessoa de palavra, uma pessoa que tem, como se diz, corre sangue aí de verdade. Você tem que olhar para a pessoa e falar assim, me perdoa. Me perdoa. Eu não quero continuar tendo uma vida desse jeito ao seu lado. Então vamos nos ajeitar aqui. Daniel, mas se eu pedir perdão agora, mesmo sem querer, eu não sinto isso, mas não é sentimento. O sentimento vai amenizar aos poucos. Por quê? Porque quando você pede perdão, acontece algo incrível. Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Acontece o modo ressignificação. O que é ressignificação? O que é ressignificar? Não é você apagar o passado. Não tem aquele botãozinho lá do filme do MIB, que ele aperta aqui, solta aquele flash, apaga a memória da pessoa. Não existe isso. Aquilo não é real. Tá? Mas o que acontece? Quando você pede perdão, e não é assim, perdoa aí, tá? Perdoa. Não, perdoa porque eu fiz isso, porque eu falei isso, porque eu fiz você sentir isso daqui, me perdoa porque eu errei, me perdoa porque eu fiz aquilo, cometi aquilo. Você tem que verbalizar, você tem que reconhecer e verbalizar, certo? Então o que acontece? Naquele exato momento você ressignificou a sua vida. Dali um tempo, as suas emoções, sentimentos vão canalizar dentro da ressignificação. Então você ressignificou, você criou uma ponte sobre aquilo. É mais ou menos assim, tá? E o que acontece na prática? Quando você passar por aquele problema, preste bem atenção, você vai ver que vai ter o problema lá que foi perdoado e tudo bem, mas você não vai acessar aquele sentimento ruim. Tá entendendo isso? Então o que acontece? Tem uma ferramenta dessa lá no Extraordinário, que a gente fala muito sobre isso e passa por isso. Ou seja, então, quando você pede perdão, não acontece na hora, acontece na hora o perdão. Mas as emoções e sentimentos mudam na hora. Então nós temos que entender que leva tempo. Mas depois, quando tudo se ajeitar, quando você lembrar daquela situação, ela vai existir lá, mas você não vai acessar aquela coisa ruim. Entendeu? Isso é ressignificar. Isso é perdoar. Tá? Então as pessoas acham que perdoar as pessoas vão esquecer. Não, gente. Não tem um ditado? Quem bate esquece que bateu. Quem apanhou nunca esquece. Nunca esquece. Tá? Nunca esquece. Então aprenda isso. Aprenda a perdoar. Tá? Daniel, eu tô cansado de perdoar. Talvez Jesus esteja cansado, será? Não, né? Sabe por quê? Porque ele ama. Ele está mais disposto a amar do que ficar colocando na balança. Para de ficar colocando na balança. Isso não vai resolver. Sabe, nós já aconselhamos mais de 1000 famílias, gente. 1000. Sabe o que é você... Eu já ouvi muita coisa que você fala assim, não, você não ouviu isso não. Eu falo, já ouvi. E quando tem o perdão, acontece algo incrível, que é através da ressignificação. Eu disse, você constrói uma ponte. E quando você constrói uma ponte, o caminho está limpo. E você tem a oportunidade de consertar aquilo, e você tem a oportunidade de fazer algo novo, sem estar preso àquele lixo do passado. Porque é um lixo. Gente, mágoa, tristeza, pessoas foram feridas, carregam isso. E preste atenção no que eu vou dizer. Pessoas feridas ferem. Olha isso daqui. Pessoas magoadas magoam. Pessoas que são amadas amam. Pessoas amadas amam. Então, por isso que tem aquele ditado, por que aquela pessoa é assim? Já viu os antigos falavam assim, porque ela é mal amada. E verdade. Então, não dê brecha para você ser uma pessoa mal amada, amarga, sabe? Azeda, amarga. Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que o teu relacionamento esteja numa provação, mas entenda o seguinte, o único que vai te apoiar e que acredita em você, sem sombra de dúvida, 100% é Deus.
É Deus. Então tome cuidado com quem você escuta, para quem você abre o seu ouvido. Vamos falar sobre a tarefa, ótimo, obrigado. Então, preste bem atenção. Preste bem atenção. Por isso que eu falo assim, ó. A pessoa, ela fala assim, eu tenho o pastor lá que é meu conselheiro. Aí o outro pastor também é o conselheiro. Aí o outro pastor é conselheiro. Aí o missionário lá é conselheiro. O outro é conselheiro. Gente, aprenda uma coisa. Quem tem um médico, tem um médico. Quem tem 2 médicos, não tem um médico. Quem tem 3 médicos, não tem nem meio médico. Isso serve para pastor também. Isso serve para conselheiro espiritual, coisa do tipo. É lógico que você tem que buscar direto da fonte. Mas é muito importante você ter pessoas que te aconselhem, que te dão conselhos, que te dão dica, como você queira chamar isso daí. Tá? Como você queira chamar. Sem religiosidade. Nós estamos falando aqui de espiritualidade. Então, é sempre muito importante você ter alguém que cuide de você. Tá? Por isso que nós estamos aqui, sempre nessas lives, dispostos a cuidar de você, a levar você a prosperar. Tá? E quando a gente fala sobre isso, a primeira coisa que as pessoas pensam, só em dinheiro. Não, prosperidade vai muito além disso. Então, cuide, zele. Sabe o que acontece muitas vezes? As pessoas falam assim, isso é conversa fiada, lá vem história para boi dormir, lá vem historinha. Tá bom. Sabe quando o trabalho pastoral é importante? Quando as coisas espirituais acontecem, sejam positivas ou negativas. Porque todo mundo acredita que não precisa de uma pessoa que tenha uma bagagem espiritual para dar um conselho ou algo do tipo. Quando você precisa de um dentista, você não vai no psicólogo, você vai no dentista. Quando você tem um problema na justiça, você visita um advogado. Quando você tem um problema de saúde, você visita um médico. E quando você tem um problema espiritual? Você precisa de alguém que tenha uma bagagem espiritual, pelo menos, para te instruir. Porque, na verdade, você precisa ter uma conexão direta com Deus. Mas você precisa de instrução, você precisa receber a palavra, você precisa ser alimentado, você precisa ser fortalecido. E muitas pessoas só vão dar valor nisso quando literalmente entenderem o motivo que isso precisa ter. O valor que isso tem de fato. Então, o que é o poder da palavra? O poder da palavra é: eu preciso canalizar isso daqui. Eu preciso entender que as minhas palavras, elas têm poder. Então, que a gente use elas para quê? Para edificar. Que a gente use essa palavra para quê? Para lançar palavras de bênção. Amém? Então aprenda isso daí. Aprenda. Gratidão, Rafaela. Procura mesmo. Gratidão. Então é isso, gente. Eu quero finalizar aqui com vocês. Fala assim, Versículo 10, Tiago 3,10. De uma boca só procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Olha, isso é muito forte. Ele está falando assim, de uma mesma fonte, então tá lá, tá jorrando água lá. Essa fonte não pode estar jorrando água limpa e água suja ao mesmo tempo. Concorda comigo? Ou ela vai jorrar água limpa, ou ela vai jorrar água suja. E é assim que deve ser a nossa boca. Nós não podemos viver lançando água limpa e, ao mesmo tempo, querendo lançar água suja. Então nós temos que escolher hoje. Está falando, a mesma boca, ela pode proferir bênção e maldição, mas nós temos que entender que nós temos escolhas. E a escolha que eu tenho hoje é, o que eu escolho? Proferir palavras de bênção. Daniel, mas é difícil quando as coisas estão difíceis. Sim, mas você precisa começar isso hoje. Amém por isso? Ótimo. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você, gente. Eu quero saber qual foi uma das palavras que mudou a sua vida no trajeto da sua vida. Quem quer falar aí? Alguma palavra que você recebeu? Pode ser da minha pessoa, pode ser de outra pessoa. Que o momento que você estava num momento difícil
Fale aí, comente aí. Alguém lembra num dia que você falou, poxa, recebi aquela palavra? Eu mesmo, por exemplo, enquanto vocês vão escrevendo aí, vocês querem comentar algo? Quantas vezes assim eu falei, Deus, precisava de uma palavra hoje. E às vezes entrava aqui no Instagram e tinha algum pastor, algum missionário, algo do tipo, que vinha com uma palavra. E eu falava, poxa, aquilo ali falou ao meu coração. E o que fala ao coração da gente? Palavras boas, palavras positivas, palavras de bênção. Gente, quando a palavra não é de bênção, ela gera medo, ela gera insegurança e ela gera dúvida. Só que muitas vezes Deus fala com a pessoa, só que ela não quer ouvir Deus. Eu falei um pouquinho isso na live de ontem, ela não quer ouvir Deus. Então ela gera a dúvida dela, ok? Então isso não tem nada a ver. Mas muitas vezes, uma palavra que é proferida, ela gera dúvida, insegurança, medo. Essa palavra não provém de Deus. Deus nunca falou assim, ei, eu vou te tirar daqui, mas eu não sei não, hein? O que será? Eu não sei se eu vou te abençoar, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou meio confuso. Você consegue ver Deus assim? Deus nunca fez isso. Deus nunca fez isso. Muitas vezes Deus falava, tem uma ação que depois eu te libero a palavra. Sabe como que aconteceu isso? Para Abraão, que na época ele chamava Abrão. Abrão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Depois eu te mostro, mas sai do meio dos teus parentes porque você precisa sair do meio dessa bucha que está aí. Gente, aprenda isso. Ele saiu e Deus depois mostrou o caminho. Então muitas vezes Deus espera uma ação nossa para liberar uma palavra. Tem isso também. Pega essa chave. Muitas vezes a gente fica parado esperando, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Deus já falou tanto com você. Ele quer que você tenha uma ação, que você venha agir. Então quando você agir, der o primeiro passo, ele vai falar assim, agora eu te mostro o segundo. Por quê? Aqui ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, o salmista disse. Veja bem, o que é isso? Eu enxergo como se fosse uma lanterna. Deus te dá a palavra, Ele não vai te mostrar o caminho todo, mas Ele vai te mostrar um passo de cada vez. Sabe por quê? Se Ele te mostrar o caminho todo, você relaxa. Você fala assim, não preciso mais de Deus não, para que eu vou precisar se eu já sei tudo? Então, cada dia é um passo. Cada dia é um degrau que você sobe. Cada dia que você passa, você dá um passo adiante. Daniel, mas hoje eu escorreguei, desci 2 degraus aí. Não tem problema. Você se recupera. Sabe por que você se recupera? Porque você sempre foi a pessoa que progrediu. Não aceite regredir. Nunca aceite regredir. E também ficar parado, não. Por isso que eu falo uma coisa assim, ó. Gosto ou não gosto? Dou like ou não dou like? Compartilho ou não compartilho? Por quê? Porque eu sou da pessoa que eu gosto do progresso. Ah, hoje foi maravilhoso. Amanhã precisa ser melhor. Gente, isso é progredir na vida. Espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, em todas as áreas. E se você acredita nisso, tome posse. Tome posse. Porque todos nós estamos no mesmo barco com Jesus. E Jesus nunca vai distinguir, fazer tratar um melhor, outro menos melhor, outro pior. Jesus sempre vai nos tratar por igual. Então, que essa palavra de hoje aqui seja liberada para você. Palavra de bênção. Você vai conseguir, a sua semana vai ser incrível, o seu dia amanhã vai ser melhor do que hoje. Hoje eu não gostaria de ter vivido esse dia. Pare à noite e fale assim, Deus, o que eu aprendi com esse dia? O que eu posso fazer diferente amanhã? Ou é aprendizado ou é somatória. Você nunca perde. Nunca. Deus sempre te dá o entendimento, o discernimento para que você cresça. E quero dizer algo para você. Você vai progredir, você vai crescer, você vai prosperar, você vai avançar, o seu casamento vai se acertar, os teus filhos vão se alinhar, tá? Muitas pessoas vão passar por essa live, estão com problemas no relacionamento. Deus vai alinhar tudo, Deus vai restaurar tudo, Deus vai, ajustar tudo. Então, creia nisso. Creia que maior é o que está contigo. Eu enviei essa palavra aqui para muitas pessoas hoje. Maior é o que está contigo do que aquele que está lá fora no mundo. Amém?
Maior é o que está comigo, maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora no mundo. Gente, toda dificuldade vai passar. Amém? Toda e qualquer mal que muitas vezes aflige vai passar. Teve o último post que eu coloquei aí, ó. Passando. Passageiro, gente. O único eterno é Jesus. Então se apegue a Jesus. Fala, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida hoje. Eu quero o Senhor no... Olha, Jesus, entra no meu casamento. Jesus, entra lá na minha empresa. Jesus, teve acho que foi a primeira pregação que eu fiz, que eu gravei uma vez na época de CD ainda, lembra aquela época? Eu fiz a seguinte pregação, Jesus, meu sócio majoritário. Foi uma coisa louca. 12, 14 anos atrás. Jesus, meu sócio majoritário. Me lembro que eu vou ministrar essa palavra aqui numa live ainda. Vamos lá, vou ministrar essa palavra aqui numa live. Jesus, meu sócio majoritário. Quer Jesus como sócio? Quer o criador de tudo? Quer aquele que governa tudo como teu sócio? Você vai aprender, eu vou te ensinar isso. Tá bom? Não me deixa esquecer. Minha esposa tá na live e depois ela não vai me deixar esquecer. O poder da palavra. A partir de hoje, a sua palavra vai mudar. Sem religiosidade. Para com esse negócio de religião. Ah, porque eu aprendi assim quando era criança. Tá, mas o que a Bíblia fala? Vamos esquecer dos contos. Tem muito conto, né? Tem muito história. Não lembro como que a minha avó falava, era... não me lembro aqui o nome que ela falava, mas tem esses contos, história. Aprenda com a palavra, tá? A Bíblia. Vai passar céus e terra, Jesus disse. As minhas palavras jamais passarão. Quem falou isso? O próprio Cristo, o próprio Jesus no livro de Mateus. Então aprenda com a palavra. Eu sei, Daniel, mas eu aprendi assim. Eu sei que você aprendeu assim. Mas aprenda com a palavra. A palavra nunca muda. Amém? Sempre uma palavra positiva. Tá bom. A Rafaela lembrou aí. Tarefa de casa. Tarefa de casa. Vamos treinar esse cérebro, para se criar um hábito, no mínimo 21 dias. Poder do hábito. O livro resume-se em criar hábito. 21 dias, 28 dias. Depende. Tem muitas situações que demoram aí 60 dias, tá? Quando é orgânico, quando é questão fisiológica, muitas coisas demoram até 60 dias. Mas a tarefa de casa você vai mudar a tua forma de agir, vai mudar a tua forma de falar. Como? Se vira. Se vira. Como eu gosto muito da frase do Marçal, vai cuidar da sua vida. Você vai cuidar da sua vida. De que jeito? Começando a falar coisa boa. Começando a falar coisa boa. A mulher errou, o marido errou. Tudo errou. Você queria xingar, eu sei que você queria murmurar, eu sei que você queria falar um monte de besteira, mas você vai falar coisa boa, tá bom? Você vai falar coisa boa, você vai proferir palavras boas. Você vai edificar a vida das pessoas, ok? É isso que você vai fazer como tarefa. Você precisa criar esse hábito. Sabe, você precisa literalmente criar esse hábito aqui, tá? Você precisa criar esse hábito. Qual hábito? De falar coisas boas. Eu sei que muitas vezes você está passando por um problema, mas você vai criar o hábito. Então, todas as vezes que você pensar em reclamar, não, eu tenho que me virar, eu tenho que parar o que eu estou fazendo, eu tenho que mudar minha mente. Sabe por quê? A tua mente te sabota. As tuas emoções te sabotam. Sabe o que é isso? Você está mal acostumado, aquilo que eu disse. Você não trata assim uma pessoa lá fora, mas você trata assim a pessoa que você ama, meu. Sabe? Não, para com isso daí. Não é isso, gente. Aprenda a tratar quem você ama com honra, com respeito. E respeito não significa chatice. Tá? Não significa chatice. Respeito significa respeitar. Então, a partir de hoje, a sua tarefa é proferir palavras de bênção, palavras que edificam. E se eu não tiver a palavra que edifica? Silêncio. Fecha a boca. Melhor não falar do que falar aquilo que não deve. Do que você magoar, ferir, então não fale. Ou, o mínimo, vamos orar. Vamos pedir uma direção para o Senhor. Ok?
Essa é a sua tarefa de casa. Você tem que transformar isso na sua vida, na sua família, no seu relacionamento, na empresa onde você trabalha. Não importa, onde você produz. Se é autônomo, empresário, profissional liberal, não importa. Aprenda a abençoar e não amaldiçoar. Uma fonte não pode jorrar água limpa e suja. Então você tem que decidir hoje. Agora. Não tem depois. Não, procrastinação é desculpa e nunca acontece. Hoje. Então a tarefa de casa é: eu preciso domar a minha língua. Mas domar a língua é praticamente impossível. Eu sei, mas você precisa criar um novo hábito. Então quando você, por exemplo, numa mesma situação, existem dois tipos de pessoas. Caiu a caneta. A pessoa fala assim: poxa, a caneta caiu. Guardou. Tem o segundo tipo de ser humano. Poxa, essa caneta caiu, não sei o quê, bebê, bababá, e xinga, e reclama, e murmura, e amaldiçoa. Qual o tipo de pessoa que você é? Que abençoa ou que amaldiçoa? Tá entendendo? Então diga aí, eu entendi. Você entendeu, entendeu. Então vamos lá, então? Deixa eu ler o comentário de vocês aqui, nós já vamos orar. Meu esposo é uma bênção na minha vida, sempre que eu preciso de uma palavra, ele está pronto para isso. Amém, meu amor. Te amo, também te amo. Isso é verdade. Gente, algo que eu aprendi na minha vida. Instintivamente. Isso é verdade. Às vezes, uma pessoa que está perto de você precisa de uma palavra. E muitas vezes você cria o hábito de reclamar. Como que eu posso explicar isso? De não elogiar. Tá? Vamos mudar a palavra aqui. De não elogiar. Então, além de você falar coisas boas, aprenda a elogiar. Fechado? Elogio. Tá meia boca. Fala: olha, seja sincero. Tá bom. Pode ficar melhor. Tô brincando. Sempre lança palavras boas, tá bom? Vamos lá. Ok. Que maravilha. Deus abençoe vocês também. Tô vendo os comentários aqui, tá, gente? Ótimo. Pegaram a tarefa de hoje? Ok? Então nós vamos orar agora, tá? Deixa eu ver quanto tempo tem de live aqui. Ok. Eu quero pedir algo para vocês. Vocês passaram nessa live? Eu tenho que fazer Tem que fazer meu trabalho aqui, o merchan. Não gosto muito disso, mas é assim que funciona o algoritmo do Instagram. Cada dia que passa, o Instagram ele vai orgânico. O que é um tráfego orgânico? É aquilo que os nossos seguidores, as pessoas que estão conosco, visualizam. Tá? Mas cada dia ele está mostrando em torno de 10%. Por isso que eu falo, gente, compartilha, curta, comente. Por quê? Porque ele pede para você patrocinar, ir lá, colocar dinheiro e patrocinar para que mais pessoas vejam. Então isso daqui não é para querer ganhar curtida, não é nada disso. Mas olha, eu vou contar um testemunho aqui antes de nós orarmos. Como a gente tem que proferir palavras boas, então eu vou falar algo bom aqui. No dia 28 de julho, eu vinha trazendo conteúdo aqui para vocês. Conteúdo. Eu falei: Deus, mas o que o Senhor quer para minha vida? E eu fui para trás dos prédios aqui, sentei, fiquei 3 horas ali, olhando para os prédios, olhando para os passarinhos, olhando para as plantas que tinha na sacada do povo, o vento. Falei: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E Deus veio e ministrou. Fale sobre o meu filho Jesus. Fale sobre Jesus. Gente, do dia 28 de julho para cá, foi incrível, menos de 30 dias, 20 e poucos dias. O tanto de testemunho que nós tivemos foi incrível. Em 20 e poucos dias, o que nós fizemos aqui nas redes sociais é trabalho de 1 ano presencialmente. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu quero agradecer vocês. Eu sei que tem muitos seguidores fantasma, aqueles que não curtem, muitas vezes, não comentam, não compartilham, mas estão recebendo o conteúdo. E você é importante da mesma forma. Eu sei que muitas vezes as pessoas falam: não quero aparecer e tal. Tá tudo certo com você.
Eu amo você da mesma forma. Eu oro por você todos os dias. Todas as pessoas que estão conosco, eu oro por vocês todos os dias. Eu cubro vocês de oração. Procuro fazer isso todos os dias. Então vocês são muito importantes para mim. Vocês são muito importantes para a nossa família. Por que eu falo isso? Porque são vocês que levam essa mensagem. Ó, veja bem, Deus me usa como mensageiro. Beleza. Mas quem compartilha são vocês. Então sem vocês é reduzido. Você pode ver que tem vídeos aí que tem um monte de visualização, tem vídeo que tem poucas visualizações. Por quê? São vocês. Então eu sou grato pela vida de vocês. Sabe? Eu sei que muitas vezes fala assim, alguma coisa falou comigo, outra não falou, mas quando você está junto, você já chega curtindo, compartilhando, por quê? Porque você sabe que eu não vou falar besteira aqui, eu não vou ofender a religião de ninguém. Tem gente que está comigo, sei lá, junto comigo aqui 15, 18 anos, sabe que eu nunca fiquei falando besteira, gente. Então eu sempre vou falar coisas que edificam. Muitas vezes eu vou falar coisas que as pessoas não gostam, mas eu falo a verdade, e a verdade incomoda. Jesus falava a verdade e incomodava. Então a verdade ela tem um preço, ela incomoda, tá? Eu não sou o tipo de pessoa que fico mascarando as coisas, não, eu sou uma pessoa realista, mas sempre com uma palavra de Deus para a sua vida. Então eu sou muito, muito grato por cada um de vocês que passam nessa live, por cada um de vocês que está conosco. Por quê? Porque vocês fazem a diferença. Amém? Então eu sou muito grato. Então sempre quando puderem, curtam, compartilhem, comentem, sabe? Tanto aqui no Instagram como no YouTube. Se inscreva no canal do YouTube, gente. A gente precisa de inscrito lá, tá? Siga o perfil, envie isso em inbox. Envie inbox, onde a gente fala inbox, é você clicar ali no aviãozinho e mandar no direct, lá para os seus contatos. Compartilhe nos seus stories. E aí, gente, sabe que muitas vezes dói o coração da gente? Tem gente que está conosco há tempo, não teve coragem de compartilhar um post. E sabe como que é o nome disso? Improdutividade. Improdutividade significa pobreza. A pessoa nunca compartilha com ninguém, ou seja, isso é bom só para mim. Não. Se é bom para você, tem que ser bom para todo mundo. Jesus não falou assim, ó, eu vou morrer só para os 12, hein? Não, ele disse, eu vou morrer para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que em mim crê, tenha a vida eterna. Se você crer nele, você vai ter a vida eterna. Não é só para um ou dois, tá? Então é nisso que eu acredito, tá bom? Então eu quero agradecer grandiosamente cada um de vocês. Deixa eu orar por vocês, que a live já está bem no fim aqui. E se ela for cair, eu te aviso, eu paro a oração. Mas vamos lá, vamos orar juntos aí? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos orar, abençoar agora todas essas pessoas que estão conosco nesta live agora, o poder da palavra. Eu tenho certeza que hoje você aprendeu o quão poderosa é a sua palavra, o quão poderosas são as palavras que saem da sua boca. Entenda isso. Deus sempre, sempre estará contigo. Como? Por quê? Porque você é um escolhido. Eu já me senti sozinho. Nesse dia 28 de julho, eu falei, Deus, o que eu faço? E Deus veio e mudou a chave. Hoje eu quero liberar uma palavra para você. Você que está meio assim, tipo, o que eu faço? Será se eu vou para esse lugar? Será se eu vou para esse e para outro? Hoje, você vai dobrar o seu joelho antes de dormir. Colocar a tua cara lá no pó. E Deus vai falar com você. Aleluia. Receba essa palavra sobre a tua vida. Deus vai vir e vai te visitar. Pega uma Bíblia, bota na tua frente, abre ela, fala com Deus. Fala, Deus, eu vou falar com o Senhor. Enquanto o Senhor não falar comigo, eu não levanto daqui. Sem religiosidade, só no teu espírito. Convide a mulher, convide o esposo, tá bom? E que Deus possa mover, sabe, anjos em teu favor. Porque ele fala assim, ó, ao derredor tem demônio, mas ao nosso redor tem anjo. Glória a Deus por isso, seu Cido. Você está fazendo a diferença em nossa vida. Muito obrigado. Tá o Senhor e a tua esposa aí. Glória a Deus por isso. Amém. Recebo isso. É bom receber também. Que Deus abençoe vocês, gente. Que vocês, tudo que vocês colocarem as mãos vai prosperar. Você pode dizer isso, sabe? Sem esse negócio de medinho, medo. Não. Tudo que eu colocar as minhas mãos vai prosperar. Ó, 25 segundos para acabar essa live. Eu só vou proferir palavras de bênção sobre a tua vida.
tudo que você colocar as mãos vai prosperar. Tudo que você proferir palavras vai ser próspero. A sua família vai ser restaurada. Tudo que você orar, você vai conquistar. A prosperidade vai vir na tua vida de uma forma natural e sobrenatural, porque Deus está contigo. Receba essa palavra em nome daquele que reina, Jesus Cristo.